Amém. Então agora vamos ouvir a palavra do Senhor. 1 Coríntios 1, versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, ou no vosso chamado, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, e nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de quê? A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, que ninguém ache que é alguma coisa que não seja somente um instrumento, um servo do Senhor, que já é muito. Amém. Queridos, o tema da minha mensagem nesta noite é quem Deus escolhe. Eu queria que você prestasse atenção em mim, por favor, porque eu tenho certeza absoluta que eu tenho uma palavra para essa igreja, eu tenho uma palavra para a liderança dessa casa, eu tenho uma palavra para esse povo lindo e abençoado, como o seu pastor já falou aqui. Então eu queria que você prestasse bastante atenção, porque a qualquer momento Deus me derrama aqui uma unção profética, e eu já começo a liberar palavras proféticas sobre a sua vida que se cumprem. Amém? Então não fique agora distraído. Eu queria perguntar para você que está aqui: quem, na sua opinião, na sua forma de pensar, Deus escolhe? Deus escolhe os melhores ou os piores, na sua opinião? Não precisa responder, só responde para você mesmo. Você acha que Deus escolhe os melhores ou Deus escolhe os piores, na sua opinião? Eu quero dizer para você que Deus não escolhe nem os melhores e nem os piores. Deus escolhe aqueles que nele confia e que se deixam ser usados. Existem muitas pessoas boas, existem muitas pessoas eruditas, muitas pessoas preparadas, capacitadas, muitas pessoas de uma inteligência muito grande, que estão sendo usadas por Deus, que estão sendo instrumentos de Deus, canais de Deus e boca de Deus, e que Deus está fazendo maravilhas através dessas pessoas. Pessoas com diploma, pessoas formadas, pessoas ricas, pessoas com PhD, com mestrado. Então Deus escolhe aqueles que se deixam ser usados por Ele, aqueles que confiam em Deus e que se deixam ser usados por Deus. E existem também muitas pessoas, irmãos, que não têm diploma, que não têm riquezas, que não eruditas, mas que também do mesmo modo têm sido instrumentalizadas pelo Espírito de Deus, têm sido boca de Deus e têm sido instrumento de salvação, de cura e de libertação do Senhor. Então, às vezes a gente pensa, não, Deus vai usar apenas aqueles que são mais humildes, mais simples, e que Deus não usa tanto aqueles que são eruditos, doutorados, mestrados, mais preparados intelectualmente. Não, Deus tem usado todos aqueles que confiam nele e que têm se deixado ser usado por ele. Nós vamos ver na Bíblia Deus usando médicos e chamando eles. Nós vamos ver na Bíblia Deus usando Paulo, que era um homem de um intelecto privilegiado, um homem extremamente culto, instruído aos pés dos mestres daquela época, dos maiores e melhores mestres daquela época, dentre eles Gamaliel. Mas nós vamos ver também Deus usando pessoas iletradas, pessoas que não sabiam ler, pessoas que não sabiam escrever, mas que eram inflamadas pelo fogo e pela unção do Espírito Santo. Poderiam não saber ler, mas sabiam falar de Deus, porque conheceram a Deus, experimentaram a Deus e receberam a unção de Deus sobre eles. Então às vezes nós fazemos divisão de classes dentro da igreja.
E quando nós lemos esse texto que diz que Deus pega os que não são para confundir os que são, não quer dizer isso, que Deus usa apenas uma classe de pessoas, apenas um tipo de pessoa. Não, o que a Bíblia está dizendo aqui, nesse texto, é que Deus não pode usar aqueles que julgam ser alguma coisa. Aqueles que são soberbos, altivos, aqueles que confiam no seu intelecto, no seu conhecimento, esses Deus não pode usar. Mas homens como Paulo, que embora tivesse muito conhecimento e fosse muito preparado intelectualmente, ele considerou tudo isso como nada, a fim de poder ganhar a vida, a unção e a presença de Jesus Cristo. O que o texto está dizendo não é uma divisão de classe. O que o texto está dizendo é que Deus não pode usar aqueles que se julgam ser alguma coisa. Por quê? Porque Ele deseja que Cristo seja tudo em todos. Esse é o propósito de Deus, que Cristo seja tudo para cada um de nós, para todos nós. E que cada um na igreja o tenha como seu tudo, como a sua fonte, como seu deleite, como seu baluarte, como seu sustentáculo, como a sua fonte, como seu refúgio. E isso independentemente da sua posição social. Que na igreja o soldado tenha Cristo como tudo, e o coronel também tenha Cristo como tudo. Que na igreja o empregado, o funcionário tenha Cristo como tudo, mas que também o empresário, o patrão, tenha Cristo como tudo. Esse é o propósito de Deus. Esse é o desejo de Deus, que Cristo seja tudo em todos, seja tudo para todos. Posso ouvir amém? Amém. E nós somos apenas os instrumentos na mão de Deus. Quando você chega diante de uma grande obra de arte, você não se lembra do pincel que foi usado pelo pintor. Você chega diante de um quadro, você quer saber o nome do artista, o nome do pintor, você quer saber as notícias da pessoa que fez aquele quadro, mas você nunca vai ver alguém pensando, perguntando, querendo saber qual foi o pincel usado para desenhar aquele quadro. O artista é Deus, Ele é o autor da obra, e nós somos apenas os pincéis da sua mão. Mas que tremendo é poder ser o pincel do maior artista, daquele que é o arquiteto do universo, que formou e criou os céus, a terra e tudo quanto neles há. Que privilégio, que alegria, que prazer é poder ser um pincel nas mãos do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. O mundo valoriza os fortes, separa e escolhe os fortes. Mas Deus, Ele usa também os fracos. E a Bíblia diz que quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana. O mundo faz o teste de inteligência, mas Deus faz o teste da fé e do amor. O mundo valoriza os ricos, aqueles que têm, mas Deus faz com que Cristo seja a nossa riqueza maior. O mundo valoriza os gênios, mas Deus escolhe os últimos para fazer deles os primeiros. O mundo valoriza os famosos, mas Deus usa os ilustres, desconhecidos e anônimos, mas respeitados tanto no céu quanto no inferno. Deus escolhe aqueles que realmente não são, mas também usa muito aqueles que são, mas que não se consideram que são. Deus disse que Ele é o eu sou, o grande eu sou. Ou seja, já existe o eu sou, e Deus escolheu os que não são para que Ele seja o único eu sou. Então,
se eu sei que não sou, e sei que Ele é o grande eu sou, então eu vou poder ser um instrumento nas mãos dEle. Os conceitos do mundo são diferentes dos conceitos do reino de Deus. O mundo trabalha para exaltar o ego. O inimigo usa o nosso ego para produzir conceitos equivocados, distorcidos e errados na nossa mente. Escute isso, por favor. E esses conceitos, quando são aceitos por nós, quando nós absorvemos esses conceitos que exaltam o nosso ego, nós somos reprovados por Deus. Importa que ele cresça e que eu e você cada vez mais diminuamos. Amém ou não? Amém ou não? Amém. Importa que Ele realmente seja reconhecido e visto em nossa vida. Importa que Ele seja glorificado e exaltado através de nós. Entenda. Pensar além do que convém de si. Se julgar superior ao outro. Competir com o seu conservo. Ou competir com algum líder na igreja para provar que você é melhor ou maior. Isso são conceitos que exaltam o seu ego e Deus não irá te aprovar. A palavra do Senhor ensina diferente, que nós devemos servir uns aos outros, que nós devemos preferir uns aos outros em honra, que nós devemos considerar uns aos outros superiores a nós mesmos. Então não permita que os conceitos do mundo influenciem a sua liderança na casa de Deus. Não permita que os conceitos do mundo façam com que o seu ego seja exaltado e você passe a ter conceitos errados dentro da sua mente. Por exemplo, existem pessoas que dizem: eu fui escolhido para ser um líder, então eu devo ser melhor que os demais que não foram escolhidos. Não, você está enganado, é o contrário. Há tantos outros melhores que você, e ainda assim você foi escolhido. Por isso então você precisa ser humilde e grato a Deus. Ei, você foi escolhido, não é porque você é o melhor, não. Então seja um pouco mais humilde e seja grato, porque Deus te levantou, porque Deus te fez como um soldado de elite no seu exército. E o que Deus tem feito através da sua vida é só o começo. Você vai ver ainda o que Deus vai fazer através de você. Outro exemplo, aquele irmão que está passando por muita tribulação. E aí você diz assim: eu não. Então se eu não estou passando por lutas, se eu não estou passando por problemas, se eu não tenho passado por nenhuma dificuldade, com a minha célula, com meus discípulos, ou em casa com a minha família, e aí você pensa assim: ah, com certeza, eu sou mais santo que ele. Com certeza eu sou mais abençoado que ele. Não, não, não. Esse pensamento está errado. Você tem que pensar assim: eu sei que eu não sou melhor do que o meu irmão. E se ele está passando por essas lutas, se ele está sendo disciplinado, então é melhor eu me arrepender, eu consertar a minha vida. Então é melhor eu vigiar mais. Então é melhor eu ter um pouco mais de zelo com as coisas de Deus, com a unção de Deus. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Amém. Muitos líderes estão mais interessados no reconhecimento e no benefício que eles terão através de uma posição, do que no crescimento de reino de Deus, ou do que na edificação dos irmãos. Deixa eu te falar, cuidado com qualquer tipo de sentimento ou de motivação que te deixe em evidência. Cuidado com qualquer tipo de sentimento e motivação que exalta o seu ego. Cuidado. Cuidado. Deus te levantou, não foi com outro propósito que não seja servir ao reino de Deus e trabalhar na edificação uns dos outros.
Deus não te levantou para você receber aplausos, e muito menos para que você seja mencionado o tempo todo e citado o tempo todo como exemplo. Nós gostamos muito de Filipenses 4,13, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu quero dizer para você, muito melhor do que esse é João 15,5, que diz: nada posso sem Ele. Porque você só vai poder experimentar o tudo posso naquele que me fortalece, se antes você entender que nada posso sem Ele. É interessante isso, porque nós muitas vezes queremos o tudo eu posso, mas antes do tudo eu posso, há a necessidade do nada posso. Senhor, eu nada posso sem Ti. Irmãos, Deus está nesse negócio aqui. Deus está nesse negócio aqui. Nós não estamos aqui no dia de domingo. Nós estamos aqui no dia de terça-feira. Nós estamos aqui no dia de durante a semana. E já são mais de 9 horas. E eu tenho diante de mim aqui talvez 700 pessoas. Deus está nesse negócio. Mas sabe por que Deus está nesse negócio? Porque tem homens e mulheres aqui dizendo para Deus: nada posso sem Ti, nada posso sem Ti, nada posso sem Ti. E quando as pessoas dizem para Deus: nada posso sem Ti, no mundo espiritual já começa a acontecer o tudo posso, o tudo posso. Eu posso numa terça-feira encher a igreja, eu posso multiplicar a célula, eu posso formar os discípulos, porque não é você que faz absolutamente nada. Então, quando chegamos ao nada posso, nos levantamos na força do Senhor, aí sim nós nos qualificamos para o tudo eu posso. Irmãos, o tudo posso só acontece na vida daqueles que nada pode. Vocês ouviram isso? O tudo posso só acontece na vida daqueles que nada pode. Eu queria que você prestasse atenção nos próximos 5 minutos, porque Deus vai abrir sua mente agora. Quem nunca chegou ao nada posso, é porque nunca chegou ao fim de si mesmo. Quem nunca chegou ao nada posso, é porque nunca chegou ao fim da sua própria força. E quando chegamos ao nosso fim, percebemos que ali é o começo do agir de Deus. A sarça, onde Deus falou com Moisés, diz a Bíblia que ela pegava fogo sem se consumir. Ou seja, o fogo não era dela, o fogo não era produzido por ela. Sabe o que é a sarça pegando fogo? É o tudo posso e o nada posso. Quando eu vejo essa passagem da sarça pegando fogo, eu digo: ali está o tudo posso e o nada posso. Nada posso porque o fogo não é meu, e tudo posso porque o fogo está em mim. Nada posso porque esse fogo não é meu, e tudo posso porque esse fogo está em mim. Então a sarça pegando fogo é o nada posso, mas é também o tudo posso. Que eu e você sejamos nesses dias como a sarça incendiada. O fogo não é nosso, mas ele está em nós. O fogo não é meu, a unção não é minha, mas a unção está em mim. O poder não é meu, mas o poder está em mim. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Quando nós somos desafiados a fazer algo impactante. Pastor, essa noite Deus vai te dar uma medida de fé e de unção para conquistar nesse lugar, ainda maior do que o que você já tem. E Deus vai colocar no teu espírito e no teu coração desafios tremendos, desafios grandes, desafios relevantes. Não tenha medo de compartilhar esse desafio com esse povo, porque Deus já te deu um exército mais que vencedor. Deus já te deu um exército de conquistadores. Vai na força do Senhor. Não temas, não temas. Isso é uma palavra profética. Queridos, Deus vai desafiar vocês por coisas grandes.
daqui para frente. O que vocês experimentaram e viram até aqui é só o começo. Acreditem. Deus te tirou de trás da malhada e te fará referência no ministério. Os seus frutos vão falar muito mais do que a sua voz nos púlpitos. Os seus filhos, gerados pelo ministério de vocês, vão testemunhar a grandeza do chamado do Senhor na vida de vocês. Muitas pessoas que pregam maravilhosamente bem, mas estão com as suas igrejas vazias. Os frutos no reino falam mais alto do que os discursos, do que as mais belas palavras. Vocês serão desafiados a fazer algo impactante. E muitas pessoas, quando são desafiadas a fazer algo grande, elas retrocedem por causa do tamanho do desafio. Mas ouçam, a verdadeira obra de Deus é aquela que nós não podemos fazer por nós mesmos. Se existem pessoas aqui que dizem: eu não consigo liderar uma célula, eu não consigo formar discípulos, eu não consigo liderar uma geração, eu quero te falar uma coisa nessa noite. Então é essa a obra de Deus para a sua vida. Entenda isso, a verdadeira obra de Deus é aquela que nós não podemos fazer por nós mesmos. Então se você acha que você não consegue, que você não pode, então essa é a obra de Deus para a sua vida, que está acima de nossas forças. Se fazemos apenas aquilo que conseguimos, então é bem provável que aquilo que estamos fazendo na nossa própria força. Porque se eu faço só aquilo que eu consigo, então eu não preciso de Deus para fazer o que eu estou fazendo. Eu só vou precisar de Deus para fazer aquilo que eu mesmo, na minha própria capacidade humana, na minha própria força natural, não consigo fazer. Com Deus nós faremos proeza. Com Ele fazemos além do que podemos. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus não precisa da sua habilidade, mas é da sua disponibilidade. Quanto maior, meus irmãos, for os desafios daqui para frente, porque não vai parar, isso aqui não vai parar, isso aqui não vai acabar, isso aqui não vai terminar. Daqui para frente, quanto maior for o desafio, mais vocês estarão entrando no território de Deus. Sabe, irmãos, quando Deus coloca desafios diante de nós que a gente olha e imagina que é só um milagre, eu quero dizer para vocês que o território dos milagres é exatamente o território de Deus. Se a tarefa está ao seu alcance, então você não precisa de um milagre. Só é milagre aquilo que não está em nosso alcance. Se qualquer um consegue fazer essa obra, então essa obra aqui não é de Deus, é de homens. Entende isso? Se qualquer um consegue fazer essa obra, então a nossa obra é meramente humana. Sabe por que não é qualquer um que consegue fazer? Porque é obra de Deus e não obra de homens. Sabe por quê que não é qualquer um que vai liderar essa célula? Porque essa célula não é obra sua, é de Deus. Sabe por quê que não é qualquer um que vai formar esse grupo de discipulado? Porque não é obra de homem, é obra de Deus. A convicção que eu tenho de que eu estou fazendo a obra de Deus é que eu sou capaz de realizá-la. Eu não sou capaz de realizá-la na minha própria força. Então, todos vocês aqui, saia dessa reunião hoje dizendo: eu vou depender e vou ter uma atitude de fé, e eu vou proclamar todos os dias: tudo posso naquele que me fortalece, e nada posso sem Ele. Então diga: tudo posso
Mais forte, tudo posso naquele que me fortalece. E nada posso. Diga, nada posso. Diga, não posso liderar uma célula. Não posso formar grupo de discipulado. Não posso multiplicar minha geração sem Ele. Amém? Tem muita gente que declara tudo posso, mas você não vê a pessoa dizendo também que nada posso. É incrível. Andam juntos o tudo posso e o nada posso. Tudo posso por causa dele e nada posso sem ele. Tudo posso nos fala de uma obra além da nossa própria força. Somente precisamos da força de Deus quando a obra que temos de fazer está além das nossas próprias forças. Muitas pessoas vão dizer: eu não posso liderar porque está além da minha capacidade. Então ouça o que eu vou te dizer. Você já ouviu isso, bispo? Olha, eu não vou liderar porque está além da minha capacidade. Deixa eu te falar uma coisa. Se você se acha capaz de liderar, você será tentado a fazer sem Deus a obra de Deus. E líderes assim trazem para dentro da igreja um fogo estranho. E o que é o fogo estranho? É o fogo fabricado e não o fogo derramado. Por isso que você vai ver muita gente que, humanamente falando, estão despreparadas, mas espiritualmente falando, são as mais preparadas para o que Deus quer fazer. Olha para o seu irmão e diga assim: não perca, não peça, diga assim: não peça a Deus uma tarefa de acordo com a sua força, mas peça-lhe forças de acordo com a tarefa que lhe foi confiada. Eu não sei quantas pessoas já começaram a liderar um ano, há 5 anos, há 10 anos, ou quantas pessoas vão liderar agora, ou ainda não lideraram, mas vão liderar daqui uma semana, daqui um mês. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não importa quanto tempo tem que você está liderando na casa do Senhor, não desista. Ouça o que Deus vai te falar agora nesse momento. A força que você precisa vem enquanto você está fazendo o trabalho. Deus falou comigo hoje durante o dia para dizer a vocês o seguinte: a capacidade vem junto com a resposta. Na medida que você vai respondendo, Ele vai te capacitando e vai te fortalecendo. A Bíblia diz que é dando que se recebe. Você vai dando e vai recebendo, vai dando e vai recebendo, vai dando e vai recebendo. A capacidade vem junto com a resposta que você dá ao Senhor. Então seja um líder que não retrocede. Levante a sua cabeça e proclame diante do mundo espiritual que tudo aquilo que Deus tem plantado no seu coração vai se cumprir. Vai se cumprir. Creia na frutificação e aceite os desafios, declarando que tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou terminar minha palavra falando sobre um olhar profético. E hoje Deus me trouxe a esse lugar, e eu vou orar com vocês, e vocês passarão a ter uma visão profética, muito mais do que já tem, em nome do Senhor Jesus. E esse olhar profético vai levar vocês a ver da maneira como Deus vê. Nós escolhemos a forma que nós queremos olhar as circunstâncias à nossa volta. Um olhar profético é uma atitude de fé, meus irmãos. Ouça essa história para vocês verem o que é um olhar profético. Havia 3 homens em um barco. Um era pessimista, um era otimista e o outro era um homem de fé. De repente o vento mudou e se tornou contrário. O pessimista disse: para mim é sempre assim, nada dá certo, nada nunca dá certo. Olha só, saí para velejar e agora o vento está contrário. Esse é o pessimista. É aquele que acha que nada dá certo para ele. O otimista, sentando-se no barco, disse: tenho certeza de que esse vento vai mudar. É só uma questão de tempo, esse vento vai mudar e vai acalmar. Esse é o otimista. Ele diz: eu vou sentar e eu vou esperar
pois ele vai mudar daqui a pouco. Agora o homem que tem uma visão profética, o homem de fé, ele se levantou, se posicionou as velas para aproveitar o vento que vinha contrário, para que ele pudesse então fazer uso desse vento e ainda ter o proveito dele. Irmãos, entenda isso. Aqueles que têm um olhar profético, eles não olham a circunstância como os outros olham. Eles não veem os problemas como os outros veem. Por isso, ele vê diferente dos outros. Ele vê aquilo que os outros não conseguem ver. Quando veio o vento, ele viu o vento como o quê? Como um recurso. Ele viu o vento como uma oportunidade. Ele viu o vento como algo proveitoso, que ele podia usar naquele momento ali. Crer é muito mais do que repetir para si mesmo: o vento vai acalmar, o vento vai mudar, esse vento vai passar. Deixa eu te falar, o que Deus quer de cada um de vocês aqui é usar o vento que vem contrário para proveito próprio, para aprendizado e para crescimento. Então olha para o seu irmão e fala assim: veja como Deus vê. Como é que você tem olhado para si mesmo? Qual é a visão que você tem de si mesmo? Então recusa-se a olhar com os olhos naturais. Toma a palavra de Deus como verdade para a sua vida. Declara a palavra de Deus a respeito de você mesmo. Você é um ministro do Deus vivo, um embaixador de Cristo, um sacerdote do Senhor. Então passe a declarar a palavra de Deus a respeito também da sua célula. Comece a declarar a palavra de Deus a respeito dos seus discípulos, dos seus negócios, da sua família. Tenha uma declaração e uma visão profética, em nome do Senhor Jesus. Porque a verdade não é o que você vê, a verdade não é o que você sente, e a verdade também não é o que os outros dizem a seu respeito. A verdade é aquilo que a palavra de Deus fala sobre você. Essa é a verdade, amém? Não se deixa levar pelas mentiras do diabo. Qual é a mentira do diabo? Que as pessoas são mesmo assim. Isso é uma mentira que muitos líderes têm acreditado. Deus tem falado comigo, eu recuso acreditar nisso, porque é uma mentira. Não, as pessoas são mesmo assim, não tem jeito, não muda. Pau que nasce torto, morre torto. Decida hoje, nessa noite, se você quer ser um líder de multidão, um líder bem sucedido na célula. Decida hoje mudar a maneira de ver as pessoas. Veja as pessoas com um olhar profético. Veja o que ninguém está vendo. Amém? Escolha vê-las como Deus as vê. Não permita que o inimigo encha sua mente de uma imagem negativa dos seus discípulos. Se você sofrer algum tipo de decepção com pessoas, não as vê pela decepção que elas te causaram. Muitos líderes têm perdido muitas pessoas por causa disso. Tem deixado a sua mente se encher de uma imagem negativa, porque a pessoa às vezes falhou, errou, porque talvez a pessoa caiu. Mas nós queremos mudar isso. Olha essa história aqui, eu já estou quase terminando. Certa vez ouvi sobre um pastor usado por Deus, que pregava num presídio nos Estados Unidos, e ele havia sido criado na igreja por sua mãe, mas havia se desviado na adolescência. Sua mãe, porém, sempre tratava como se nunca tivesse desviado, como se nunca tivesse saído da presença do Senhor. E ele deixou o cabelo crescer e se envolveu com gangues, mas a sua mãe ainda assim o tratava como um convertido. E chegou até mudar o nome dele e passou a chamá-lo de Moisés. E Deus havia dito a ela que ele seria como Moisés e tiraria muitas pessoas das prisões do cativeiro. Mas ele sempre dizia: por que a senhora me chama de Moisés? Eu não sou Moisés.
chame-me pelo meu nome. Mas ela insistia: seu nome é o nome que Deus colocou em você, para mim você é Moisés. Aquela mãe continuou orando até que um dia o seu filho foi cercado pela polícia e se viu diante da morte. Naquele momento ele se lembrou das palavras da sua mãe e clamou ao Senhor por um livramento, dizendo: se o Senhor de fato me escolheu, como diz a minha mãe, livra-me hoje. O Senhor o livrou, ele se converteu e realmente se tornou como Moisés, pois hoje ele é pastor e trabalha para tirar os prisioneiros da escravidão, do pecado e do diabo. Vocês entenderam o olhar profético, a visão profética? É muito bonito isso aqui. A atitude de fé daquela mãe estava firmada na visão profética que ela tinha. Ela não viu o filho como marginal, como um bandido, embora ele fosse um bandido. Ela viu o filho como um pastor. Sabe, irmãos, o dia que nós começarmos a ver as pessoas de uma forma profética, as pessoas que não respondem passam a responder. Aqueles que a gente nunca imaginaria que poderia ser usado por Deus, começa a ser usado por Deus. E eu acredito que Deus quer fazer isso nesses dias. Essa mulher tratou o filho como crente, quando ele ainda era um marginal, um bandido. Sabe, quando você tem uma visão profética, você não vai desistir das pessoas. E Deus não quer que nós desistimos de ninguém. Esta é exatamente a atitude que você deve ter. Se você deseja que seus discípulos, que a sua família seja transformada, mude a forma de vê-los. Não os vê como perdidos. Não os vê pelos olhos naturais, pelas circunstâncias do momento, mas tem uma visão profética sobre eles em nome de Jesus. Em vez de vê-los como um caso perdido, resolva vê-los como vencedores e trate-os como vencedores. Nós vamos fazer lá na igreja, pelas gerações, a festa do amor maior. Qual que é o amor maior? É o amor de Deus, é o amor ágape. O amor que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. O amor que é incondicional, independentemente do que as pessoas respondam, nós as amamos. As amamos não pelo que elas respondem, não pelo que elas fazem, mas pelo que elas são. O amor que é mais forte do que a morte. Ou seja, não importa o que elas tenham feito que nos decepcionaram, nós queremos trazê-las de volta. E vai ser uma festa, cada geração está incumbida de realizar uma festa e ter esse sentimento por essas pessoas que um dia estiveram conosco e não estão mais. E queremos realmente amar essas pessoas com amor maior, com amor ágape, com amor do Senhor. Porque em muitas situações, se nós formos amar as pessoas com o nosso amor, talvez dependendo da situação, nós não conseguiremos amá-las. Mas com amor maior, não importa o motivo que elas tenham saído da igreja. Aquela pessoa saiu porque adulterou. Eu acredito que se tem um lugar que precisa exercer a misericórdia e o amor, esse lugar é no meio do povo de Deus. Eu acredito que se tem um lugar em que as pessoas que erraram, que pecaram, que caíram, que afastaram do Senhor, serão curadas, libertas e restauradas, é o povo do Senhor. Então eu estou crendo que nós vamos resgatar muitos filhos que se perderam. Eu estou crendo que nós vamos trazer uma multidão de filhos, de pessoas que já tinham sido ganhas, geradas por nós, mas que por um motivo ou por outro acabaram se afastando. Queremos trazê-las de volta. E sobre a visão profética, eu queria, não sei se tem como passar um vídeo aqui. Se tem como, eu queria que você prestasse atenção nesse vídeo, me desse apenas uns 10 minutos e eu vou orar por vocês. Eu queria que você visse esse vídeo, talvez alguém já viu. Se você já viu, presta atenção. Isso aqui para mim foi o que inspirou a palavra para me pregar aqui hoje. A visão profética. A janela do hospital. Vozes de W.A. Locutor e Kátia Araújo. O que ele está fazendo agora, hein?
está ajoelhado, segurando flores. Ela não quer flores, ela quer um anel. É disso que ele tem medo. Espere um pouco. Ela jogou todas as flores no chão e saiu brava. Ela quer o anel. Ele está indo atrás dela. Esqueça, garota, ela se foi. Sabe de uma coisa? Se não fosse você me contando o que acontece no parque, eu não sei o que eu faria. Eu adoro fazer isso. Você me fez perceber que para ser cheio de alegria, eu não preciso ver. Obrigado. Ah, esqueça isso. Coma seu lanche. Adivinha quem está sentado no banco, segurando flores? Você está brincando comigo? Não, estou. O que ele está fazendo? Está se levantando. Ela voltou. Ela o quê? Ela está pegando as flores e o quê? E está lhe dando um grande beijo. Ele se ajoelhou de novo. Mas dessa vez ele está com algo a mais. O anel. Sim, você acertou. Mandou bem, garoto. Maury, você está pronto? Pronto. Quem está pronto para essas coisas? Eu sei, mas está na hora. Bem, já se é a hora. É a hora. Boa sorte, meu amigo. É só uma troca, não é? Ele não resistiu. Enfermeira, você pode me fazer um grande favor? Você pode olhar o parque lá embaixo e dizer o que você vê? Sr. Johnson, não há nada do outro lado da janela. Só uma parede de tijolos. Tá bom, só até aí. Só até aí, ok. Pode acender as luzes. Irmãos, isso aí é visão profética. É ver o que os outros não vê. É enxergar o que ninguém enxerga. E é isso que Deus quer fazer com cada líder dessa casa aqui. Você decide como é que você quer olhar a circunstância. Você que decide como que você quer olhar para as pessoas. Ver aquilo, é você que decide se você vai ver aquilo que você quer enxergar. Se você preferir ver uma parede, talvez você seja um realista. Mas se você preferir ver uma praça, talvez vão te chamar de louco. Mas você sabe que além daquela parede ali, há um dia muito lindo lá fora, casais se abraçando, crianças brincando, pulando, uma vida para ser vivida lá fora. Embora a parede não permitisse ver isso, ele conseguia ver além da parede, ele conseguia ter uma visão profética.
Talvez você vá olhar para o seu discípulo, não vai conseguir ver muita coisa. Mas se você tiver uma visão profética, você vai ver além do natural. Você vai ver além do que está à sua frente. E isso é ter uma visão profética. Eu creio que o dia que todos nós tivermos uma visão profética, da célula, da igreja, dos discípulos, da obra do Senhor, começa a acontecer muitos milagres, e começa a acontecer muitas curas, muitas restaurações, muitas libertações e também muitas colheitas. E eu creio que é isso que Deus quer fazer com cada um de nós aqui. Então escolha olhar além. A maioria escolhe ver apenas aquilo que qualquer pessoa pode ver. Mas pessoas com olhar profético insistem em enxergar virtude aonde parece haver apenas defeitos. Eu gostaria muito de poder ver nos próximos cultos lá na igreja aqueles que um dia estiveram e que por um motivo ou outro, não importa qual, saíram, mas nós amamos com amor maior. E por causa disso, por causa de uma visão profética, nós conseguimos trazê-los e resgatá-los de volta. Quantas pessoas na sua célula já estiveram e não estão mais? Quantas pessoas no seu grupo de discipulado já estiveram e não estão mais? Vocês já pararam para pensar que vocês podem ter uma grande colheita com essas pessoas? Vocês já pararam para pensar que muitas dessas pessoas estão com muita vontade de voltar, porque eles não esquecem o tempo que viveram aqui dentro? Eles foram marcados neste lugar, mas muitos deles não têm força para voltar. Muitos deles têm vergonha por terem desistido. Quem sabe um olhar profético para eles vai ser o suficiente para eles voltarem para a casa deles, para eles voltarem para a família deles, para eles voltarem para o pastor e para a pastora deles. Tem um olhar profético para aqueles que estão chegando agora, que às vezes você olha e você pensa que são pessoas que não querem nada com Deus, que não querem ter compromisso com Deus. Por que você não tem um olhar profético para eles? Porque esse olhar profético vai mudar essa realidade, vai mudar essa situação, vai mudar essa circunstância. E aquele que até então era um descompromissado, daqui a pouco ele vai ser um camarada envolvido e aliançado com esse ministério, com essa casa, com vocês. Olha para o seu irmão e fala: você tem o que você vê, e o que você vê determina o que você fala. O que é que você tem visto? O que você tem visto é aquilo que você tem profetizado. Palavras só surgem quando você tem uma imagem. Você tem uma imagem, aí você libera uma palavra. Você tem uma imagem da sua esposa, você libera uma palavra. Você tem uma imagem de uma pessoa, você libera uma palavra. As palavras só saem da nossa boca quando surgem uma imagem. Que você possa ter uma imagem profética de si mesmo, uma imagem profética da sua família, uma imagem profética da sua célula, dos seus discípulos. E eu encerro aqui para orar. Existe sim uma batalha, a batalha da fé, onde diante dos desafios, diante das lutas, dificuldade, existem aqueles que se escondem, existem aqueles que negam a existência dos problemas, que isso é uma besteira. Os problemas estão aí, são reais, existem, você não pode negá-los. E existem aqueles que ficam paralisados diante deles, pela angústia e pela ansiedade. Porém, aqueles que têm a visão profética, ao invés de se intimidarem, retrocederem e desistirem diante das dificuldades ou dos desafios, ao invés de enxergar a derrota no problema, ele vê a oportunidade de Deus manifestar o seu poder naquela situação. Diante das pressões do inimigo, não retroceda. Não abra mão da sua herança, do seu chamado e daquilo que Deus colocou na sua mão para fazer e realizar. Não abra mão. Venha o que vier, a pressão que vier,
Guarde isso, nada posso mesmo. Não posso mudar essa situação. Não posso vencer essa circunstância sem Ele, mas com Ele eu posso todas as coisas. E traga no seu ministério essa visão profética, meu filho. Essa guerra ela não é sua. Essa guerra não é sua. E deixa eu te falar uma coisa. A verdadeira vitória não é conquistada, mas nos é dada pela graça. E pela graça é que nós conquistamos. Nenhum de nós aqui seremos bem-sucedidos, teremos êxitos, seremos pais ou mãe de multidões, marcaremos vidas, faremos a diferença na nossa própria força. As conquistas que nós temos, nós a temos, porque ela nos é dada pela graça, e pela graça nós conquistamos. É Deus que luta por nós. A nossa batalha qual é então, bispo? Ficar de braço cruzado? Não. A nossa batalha é deixar com que Deus faça todas as coisas para nós? Também não. A nossa batalha é a batalha de permanecer na fé. A nossa batalha, a nossa guerra é a guerra de perseverar, de não desistir, de continuar, de crer. Você não pode mudar as pessoas. Você não tem o poder de mudar o seu esposo nem a sua esposa. Você não pode mudar a vida de um discípulo na força do seu próprio braço. Mas com uma visão profética dele, eu tenho certeza que as coisas vão começar a mudar na vida dele, no coração dele, na mente dele. Ele só precisa de alguém que acredita naquilo que nem ele mesmo acredita. O marginal e o bandido só precisa que alguém o veja como Moisés. Tem muitos Moisés disfarçados de marginais. E o dia que a igreja começar a ver nos marginais os Moisés, essa igreja saqueará o inferno e povoará o céu. Não é você que faz a sua célula crescer. Não é os bispos nem os pastores que fazem a igreja crescer. O crescimento quem dá é Deus. Mas quando tem um povo com a visão profética, os milagres começam a acontecer. Aonde aquela igreja está? Na cidade, no bairro. Deixa eu te falar, uma célula que é liderada por um líder que tem visão profética, ali começa a haver salvação, colheitas de almas. Não é a sua força que vai fazer com que a mudança venha. Tudo, eu termino, tudo é fruto de duas coisas: de envolvimento com Deus e de envolvimento com gente, com pessoas. Olha para quem está perto de você e fala: relacionamentos te fará um líder de sucesso. Deixa eu te falar, o que te faz um líder de sucesso não é se você prega bem ou não. As células que mais crescem não é onde tem um líder que prega melhor. As células que mais crescem é onde tem um líder que se relaciona com Deus e com as pessoas. Mas também não adianta você querer ser uma pessoa que se relaciona com os outros, porque se você não relaciona com Deus, quando você for relacionar com os outros, você não terá nada de Deus para dar para os outros. Líder de sucesso é aquele que tem relacionamento. Você quer ser um líder de sucesso? Você quer ser um homem ou uma mulher tremendamente usada por Deus esse ano? Seja uma pessoa que relaciona com Deus e uma pessoa que relaciona também com outras pessoas. O vencedor é aquele que tem o olhar profético. Deus tem ministrado isso no meu coração. Eu tenho procurado ministrar isso no coração da equipe e pedir à equipe de 12 para ministrar isso no coração dos líderes, porque eu digo que cada líder daquela igreja em Anápolis decidir ter uma visão profética acerca das pessoas, o inferno inteiro não poderá deter o crescimento e a multiplicação que virá naquele lugar. Que vocês recebam isso.
Decida crer naquilo que Deus já determinou fazer em sua vida. Se alegra vendo a obra completa, mesmo que pareça que somente começou.